Hoje mais um episódio do Ativamente Cast, onde a gente conversa sobre mente, sobre o cotidiano, sobre como ativar a nossa mente para que a gente tenha resultados melhores com aquilo que a gente se propõe a fazer no nosso cotidiano. E hoje nós vamos entrevistar uma psicóloga de Cuiabá, a Beatriz Bruedmiller, né? Especialista em programação neurolinguística, tem vários livros publicados e nós vamos conversar hoje com ela sobre isso, sobre como ativar a nossa mente, estimulando ela na direção certa para que a gente tenha melhor dia a dia, melhor resultado e melhor planejamento daquilo que a gente quer fazer com a nossa vida. Olá, Beatriz Bruedmiller, é assim? Bri Miller. Beatriz Bri Miller. A Beatriz mora atualmente lá em Cuiabá, né? Norte do Brasil, né? Norte do Brasil, né? Quase Centro-Oeste. centro-oeste, né? Mas mais Centro-Oeste. para norte, né? No Mato Grosso, é Mato norte Grosso. de Mato Grosso. E norte do Mato Grosso. E ela é psicóloga, treinadora, meta-coach, que nós vamos descobrir o que é meta-coach, palestrante, escritora, especialista em programação neurolinguística, neurosemântica, que nós vamos descobrir também o que é neurosemântica, né? Tem formação em ciências contábeis, duas pós-graduação, uma em desenvolvimento de RH, para a qualidade e também em comportamento humano nas organizações. E, além disso, é coautora de vários livros, né? Eu vou colocar aqui, e depois eu vou falar o nome dos livros, mas é uma pessoa, assim, com bastante habilidades. Então, seja bem-vinda, Beatriz Bri Miller, que eu descobri agora, antes de começar, que ela mora em Cuiabá, mas ela é catarinense de Jaraguá do Sul, nossa cidade vizinha aqui. Bem-vinda, Beatriz. Bom dia, obrigada, Arnone, por esse convite. Muito me honra fazer parte desse programa. Muito obrigada. Tá bom, mas eu vi aqui, Beatriz, é o seguinte, ó, que você, eu só vou lhe citar agora e de repente você fala um pouquinho sobre isso, né? Que você Aham. é coautora de vários livros, né? Na área de comportamento humano. Eu vou citar aqui alguns que eu achei, né? PNL, Programação Neurolinguística nas Organizações, né? De 2015, Liderança e Espiritualidade, né? De 2015, Planejamento Estratégico para a Vida, também 2015, Libertando Sua Mente com Programação Neurolinguística. Eu vou querer libertar minha mente hoje aqui. Opa! De 2017, Pessoas e Psicologias, de 2018 e Pessoas e Bem-Estar, de 2019. Então, vários temas nessa área de comportamento humano, de mente, espiritualidade, psicologia. Beatriz, escolhe alguma coisa para você falar aí, né? Porque nós não vamos poder falar sobre tudo, né? Mas escolhe É, alguma coisa para não você tá. falar. Mas eu acho que uma coisa interessante que eu tenho para contar sobre o livro é a história de como eu me transformei em escritora, Arnone. Eu acho que Yes. é uma história muito rica, então eu vou falar um pouquinho de um dos livros, né? Vamos lá, vamos lá. Em 2014, eu fui convidada, uma editora de São Paulo me ligou e me chamou para fazer parte de um livro. Na hora eu pensei assim, meu Deus, como que me acharam aqui no Mato Grosso, aqui no Cuiabá? Eu perguntei quem havia me indicado, a pessoa não sabia, né? E me Sim. deu aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus, eu nunca escrevi nada, eu não sou capaz de escrever, Isso em né? 2014. 2014. Sim, E daí, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio, né? sim, E daí eu pensei assim, bom, e por que não? sim. A gente escreve, por que que eu não vou tentar, pelo menos, né? Então, foi assim que eu resolvi escrever o primeiro, que é o Planejamento Estratégico para a Vida. Ele foi editado até depois do segundo, mas Sim. foi.
Mas para eu conseguir escrever esse livro, eu primeiro precisei trabalhar minhas crenças limitantes sobre capacidade, né? Sim, Porque eu não conseguia escrever. E sim, nessa época, eu já conhecia PNL. E sim. então, o que eu fiz um exercício para mudança de crenças para conseguir escrever o primeiro livro. E foi uma cachaça que eu gostei muito. 3 meses depois, eu recebi o segundo convite para escrever o livro PNL nas organizações. E na Sim. época eu trabalhava no RH de uma empresa e eu praticava PNL dentro da empresa. Então eu Hum, pensei assim, poxa, é só falar do que eu faço, né? sim. Então ficou muito fácil para mim participar do segundo livro, mas foi uma coisa assim tão maluca que um convite sucedeu ao outro. Eu não fui atrás de nenhum deles, todos vieram atrás de mim. Achei Sim. muito curioso, né? Sim. Então, em cada um desses livros, eu compartilho coisas da minha prática, como psicóloga, como coach. Uhum. Eu uso barras de Axis, então o bem-estar é relacionado a conteúdo de barra de Axis, né? E o Hum, livro Libertando a Mente com PNL, ele sim. foi escrito pelo grupo que eu faço parte, né, de PNL Neurosemântica no Brasil. Sim. Então, ele foi organizado e escrito por pessoas que ensinam a PNL, que ensinam a neurosemântica. E a ideia era escrever numa linguagem acessível, que tem muitos livros de PNL que eu mesmo tive dificuldade para entender no início. Então, a Sim. ideia era transformar isso em algo acessível. E Sim. foi o que nós fizemos. Então, esse livro, hoje, eu entrego nos meus cursos, né, no Meta PNL Practitioner, eu entrego, quando a pessoa faz inscrição para o treinamento, eu entrego um exemplar dele. Tá. Só me diz uma coisa aqui, Beatriz, vamos estratificar um pouquinho isso aí, né? Me Ah, diz o seguinte, ó. Aqui nesse livro, eu acho que foi o primeiro, né? Planejamento estratégico para a vida, foi esse? Foi esse? É. isso. Tá, mas assim, ó, o título é muito sugestivo, né? Eu Ah, quero, como é que eu faço quando e onde eu faço um planejamento estratégico para minha vida? ah. Então, o artigo que eu escrevi nesse livro Hum. tem a ver com como eu cuido das minhas emoções. Então, eu Ah, sim. tratei do lado emocional, de como nós lidamos, né? Porque se eu não sei lidar com as minhas emoções, com a minha forma de me ver no mundo, eu vou Uhum. ter dificuldade de executar qualquer planejamento. Tá. Então seria assim, quer dizer, dentro do planejamento estratégico da minha vida ou da vida das pessoas, né? Uhum. As emoções são muito importantes de como eu lido com elas, né? Porque as emoções, digamos, vamos citar aqui, né? A raiva, o medo, a tristeza, né? Até a alegria, né? Muita alegria, efusividade, ela é o que acontece conosco no nosso dia a dia, né? Certo? Sim. Algumas, tem muitas emoções, né? Como o Roberto Carlos, né? São tantas emoções, Uhum. mas essas emoções mais primárias que a gente chama, elas no nosso dia a dia, elas nos acompanham em alguma coisa que acontece conosco nas situações. E como é que nós vamos controlar, por exemplo, se acontece alguma coisa que de repente a gente não gosta muito, né? Ou que Sim. não estava preparado? Como é que nós vamos nos preparar para aquilo que de repente pode nos provocar, né? E a gente tomar uma atitude um pouco impulsiva, um pouco intempestiva. Como é que eu vou fazer um planejamento estratégico para isso? Olha, essa pergunta eu acho maravilhosa, Arnone, É, porque essa é uma área que eu estudo bastante, gosto muito, né? sim, Então eu gosto de começar a falar assim, as emoções, elas fazem parte da natureza humana. Nós somos seres emocionais. sim, E muitas vezes ficamos brigando com as emoções. Então não queremos sentir isso,
buscamos camuflar emoção, negar que estamos sentindo, só que isso piora a situação. Porque se a gente reprime uma emoção, por exemplo, a raiva, Uhum. quando eu seguro ela o tempo dentro de mim. E daí a hora que eu solto assim, criando aquele barulho todo. Às vezes, muito além do que eu falaria ou pensaria, né, me expressaria se eu tivesse com a emoção controlada. Sim, O primeiro passo para qualquer mudança que a gente queira fazer, e especialmente as emoções, é eu aceitar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é eu falar, ok, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúme, seja lá o que for. assim. É eu passar pela aceitação. Sim. Então, ok, eu sinto isso, eu sou um ser humano, Sou sinto igual isso. a todo mundo. Isso. Então, quando eu aceito que eu sinto qualquer emoção, né, esse é o primeiro passo. E daí o segundo passo, você pode fazer um exercício, né? Sim, Uma forma de você trabalhar é dizer, ok, eu sou um ser humano, sinto isso. E você até dizer por que você sente aquilo, qual a finalidade daquela emoção. Que nenhuma emoção existe sem uma razão, todas existem um porquê daquela emoção, né? sim, Eu ensino várias técnicas nos treinamentos, e uma que eu gosto de compartilhar é uma do Daniel Goleman, que sim, é um semáforo. sim. Então, qual que é a ideia do semáforo? Nós temos primeiro a luz vermelha. Vermelha. Então, assim, eu comecei a sentir algo. Aconteceu algo do lado de fora, alguém me falou, por exemplo, no trânsito, é muito comum acontecer, né? A pessoa dá uma fechada, você leva aquele susto, né? Sim, Você fica já esquentado. Então, assim, primeiro o semáforo vermelho. Pare, pare. Então, o que é o pare? É eu não fazer nada, eu simplesmente parar e respirar profundamente. Então, quando você traz 3 a 5 respirações profundas, você já sai daquele primeiro ímpeto que você teria, né? sim, Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é o sinal amarelo. O que é o sinal amarelo? É eu escolher. Então, quando eu respirei, eu já dei uma acalmada. Então, se eu dei uma acalmada, no sinal amarelo, eu vou escolher o que eu vou fazer na sequência. E no sim. sinal verde, eu vou agir. Então, por exemplo, eu vou contar uma história. Esses dias eu entrei numa avenida, eu não sei de onde brotou um motociclista, né? E Da nós onde dois levamos eles um susto. brotam bastante. Brota aqui eles são terríveis. Ah, De repente, o rapaz parou assim do meu lado, eu estava fazendo um contorno, né? Então tá ah, bem devagar. E ele parou do meu lado, desligou a moto, assim, visivelmente irado, pronto para me xingar, ou sei lá, tudo, né? Eu hum, abri a janela, parei, abri a janela, olhei para ele e pedi desculpas. Falei, me perdoe, eu calculei mal a distância, não vi o senhor, né? sim. E e foi tão interessante que ele que estava pronto para me agredir Para avançar? verbalmente, né? Quando eu fiz isso, ele olhou, fez um gesto assim, né? Ok, Fazer o quê? ligou a moto e foi embora, né? Sim, Então, assim, é algo que eu pratico muito, né? sim. Porque é natural o susto, a raiva, aquela fechada, né? Então, como você vai lidar? Primeiro, a gente ter a consciência. O que está acontecendo do lado externo está criando uma reação interna, Sim. né? E isso é natural, faz parte do ser humano sentir qualquer emoção. Tá, então o que você está dizendo ali é o seguinte, que o fato dele olhar, vamos dizer, feio para você, é natural da parte dele. Sim, É ele natural. levou um susto. Ele levou um susto. E o que que você fez? Você
ligou o sinal amarelo. Você disse assim, olha, desculpe, né? A partir dali ele se acalmou também. Quer dizer, Ali, ó, a primeira coisa, né? No susto, a primeira coisa que eu fiz, que no sinal verde, eu respirei fundo, porque eu também fiquei assustada. Eu não sei de onde saiu aquela moto, né? aham, Então, eu respirei fundo. E eu sou treinada a usar isso, né? aham. E aqui a gente tem muita oportunidade no trânsito. No trânsito tem bastante oportunidade, é verdade. Muita oportunidade. É verdade. Então, assim, eu usei o semáforo rapidamente, né? Sim. Muito rapidamente. Então, e eu me coloquei no, ok, me desculpe, eu Sim. não tinha intenção, eu realmente não tinha nenhuma intenção de Lógico. machucar ninguém, né? Eu acho que nesse momento que você toma uma atitude, como dizer, não vou dizer que é defensiva, é uma atitude amigável, né? Pedindo desculpa, já desmonta um pouquinho o sinal vermelho do outro, né? Já- Com certeza, eu É. vi ele fazendo a mesma coisa, né? Porque na hora que ele olhou, bem uma senhora, né? Aham, Ele olhou, era um jovem, ele devia ter o quê? 20 e poucos anos. aham. A hora que ele olhou, não sei, graças a Deus ele não verbalizou, ele só pensou. Só pensou. Tá certo. Então, e É, ele olhou para mim e eu pedi desculpas, me é. desculpe, eu fui bem enfática, né? E isso a gente pode, eu acho que essa metáfora do sinal vermelho, da sinaleira, né? Eu Aham, acho que ela pode ser usada até para tudo, né? Porque nos acontece, porque às vezes a gente pode até não ser provocado, mas a gente se sentir provocado, né? Numa situação, sim, né? sim. E você pode em várias situações. Quer ver, Arnone? Por exemplo, tem pessoas, né, que às vezes têm dificuldade de se pronunciar, dar uma entrevista, falar em público. O semáforo serve para ela também, né? Uhum, Então, primeira coisa, respire profundamente, acalme seu sistema, sim. né? Segundo, o que que você vai fazer aqui? Bom, eu estou aqui para dar uma mensagem, né? Falar algo. Uhum. Então, foca nisso que você quer falar, fazer, falar. Tá certo. Me diz uma coisa, Beatriz, eu vejo que você tem cursos de treinamento para empresas, inclusive Meta Coach, né? Mas vamos falar de empresa agora, né? A empresa chega em você e como é que você entende hoje em dia, né? O que a empresa procura com você? O que que pega hoje na empresa, né? Na tua opinião? Isso. Então, bom, eu realizo dois tipos de treinamento, né? Um treinamento que eu falo assim, um treinamento sob medida para empresas em company. Então, a empresa me contrata para o quê? Que tipo de trabalho eu faço? Que lida com o comportamento humano, que é minha especialidade. Sim. Então, sobre atendimento, eu tenho um curso que eu já ministro há mais de 20 anos sobre atendimento. Atendimento quer dizer na chegada do cliente na empresa. Exatamente, Sim. né? Então, sobre liderança, então, o comportamento dos líderes e o desenvolvimento de equipes, e com todos eles eu trabalho utilizando também a programação neurolinguística. Sim. Então, normalmente a empresa me chama e me passa uma demanda. Então, eu tenho informação sobre criar cursos. Hum. Então, conforme a demanda da empresa, eu vou criar uma sequência de conteúdos, de Uhum. exercícios. Então, eu gosto muito de exercícios práticos, porque é na prática que a gente traz para o músculo, né? Traz para a nossa vivência. Dá um exemplo aí de um exercício mental para você ligar o sinal amarelo ou até verde junto com o teu líder. Quando você acha que o líder, digamos, passou o sinal vermelho. Bom, o semáforo vai Não, ser muito não, útil mas nisso, estamos né? falando, porque é o seguinte, ó. Quando o líder, se você é um liderado, né? Você está numa ponto de hierarquia um pouco menor, né? Aí o líder, você
entende que o líder passou o sinal vermelho. Como é que você faz aí? Porque tem que ter cuidado, né? Sim, ó, agora tem uma coisa muito interessante disso. Eu vou expandir essa pergunta, tá, Tá bom. Tony? Porque assim, as nossas emoções, elas são contagiosas. Então a gente chega no ambiente, a gente contagia. Eu digo que as emoções negativas, elas contaminam. Contamina. O Goleman fala sobre contagiam, mas eu prefiro usar contagiam para emoções positivas e contaminam para emoções negativas. Então vamos lá. Ó. Contagioso para emoções positivas. E Isso contaminam para emoções negativas. É isso? Tá bom, acho que tá isso é a certo. definição da Beatriz. Tá? Acho que faz sentido, faz sentido. Então, o que acontece? E esse é um aspecto muito importante para os líderes darem atenção. Uhum. Porque os liderados sempre vão estar atentos e prestando atenção nos comportamentos, nas emoções, nas decisões e tudo que o líder faz. Sim. Então, o líder é sempre uma referência, inclusive emocional. Então, a qualidade do humor do líder vai influenciar a qualidade do humor da equipe. Então, se nós temos líderes que estão sempre de mau humor, sempre no sinal vermelho, sim, nós vamos contaminar uma equipe. Vai ser uma equipe com dificuldades, e vai ser uma equipe que vai, no dia a dia, levar isso para as pessoas com quem eles se relacionam. Então, imagina que o gerente da equipe de vendas é uma pessoa assim, que está sempre de mau humor. Uhum. Ele logo cedo contamina a equipe dele, que já não vai ter o mesmo resultado. Isso você tem pesquisa do Goleman sobre isso. Sim. Então, diminui o resultado da equipe, diminui a qualidade das decisões e aí por aí vai. Então, assim, se para todos nós é importante o manejo das nossas emoções para a gente estar sempre de uma forma com emoções que contagiem positivamente, o otimismo, as emoções positivas, o entusiasmo, a alegria, tudo isso gera mais produção, mais desempenho, um ambiente muito mais saudável, né? Muito mais qualidade de vida no ambiente. Então, é super importante para os líderes. Tá, né? então, se eu entendi bem, eu achei bem bacana isso aí. Eu achei assim, ó, o líder ele pode ser contagioso quando emoções, ou pode ser contaminante. Dependendo. Exatamente. Porque o líder é sempre a pessoa referência. As pessoas, consciente ou inconsciente, a maioria inconscientemente, vão copiar as emoções do líder. Olha que loucura isso. É verdade. É isso então, aí. O líder, se todos nós precisamos cuidar das emoções, os líderes muito mais, em um grau muito maior. Né? Sim, tá certo. Bem interessante essa tua colocação. Essa é, by Beatriz Brimiller. Junto com estudos e pesquisas de Goleman. Isso. Né? Um livro do Goleman, O Cérebro e a Inteligência Emocional, que ele cita muitas coisas maravilhosas. É um livro bastante técnico, né? Mas é muito interessante. Tá. E qual, assim, o que tu sente hoje a principal demanda assim das empresas, assim, onde está as maiores dificuldades atualmente? Onde é que tu vê isso? O que tu acha disso? Não só nas empresas, como também as pessoas físicas, digamos assim, o que a gente vê um nível de ansiedade bastante generalizado, né? Ansiedade. Vamos pensar aqui o que é ansiedade. É você querer viver na frente, é isso? Exato. A ansiedade é você querendo estar no futuro e estando aqui, né? Então... As coisas ainda não aconteceram e você está sofrendo. Exatamente.
né? Então, a ansiedade é uma das emoções que estão bem pegando bastante, né? Então, trabalhar com a pessoa, né? Para ela estar no aqui e agora, para ela fazer o melhor que ela pode a cada momento, né? Porque quanto mais você está tranquilo, mais no domínio das suas emoções, mais você produz, Sim. mais você influencia, contagia positivamente as pessoas ao seu redor. Uhum. Tá certo. E me diz o seguinte, você aí eu vi, a gente falou no início lá sobre meta coach. Meta coach, o que que é meta coach? Bom, a palavra meta, Ah, né? Então, a PNL existe lá desde 1960 alguma coisa, né? sim. Que foi o Grinder e o Bandler que criaram. Uhum. Depois, estudando eles, o Dr. Michael Hall, que faz parte da escola que eu faço parte, né, o Instituto Internacional de Neurosemântica, Uhum. ele estudando a PNL, ele percebeu que nós criamos na nossa mente estados que ele deu o nome de meta, quer dizer, algo que está acima, Sim. algo que está além. Então, a partir dali, ele nomeou, né, o Meta Coach, que é uma formação de coach que eu fiz na escola dele, e Uhum. os nossos treinamentos, que são treinamentos que eu também ministro aqui em Cuiabá, né? O Meta PNL Practitioner, o Meta Master Practitioner. Sim. E, Ma- então, ele utiliza essa expressão, né? Sim. Nesse sentido, de algo que está acima. Então, eu vou te dar um exemplo. Como que a gente cria isso? Nós normalmente, vamos imaginar, nós estamos aqui nesse encontro, essa interação maravilhosa, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai desligar e a gente vai parar e pensar sobre como está sendo, como foi essa interação. Sim. Aqui nesse momento, vou falar, por exemplo, eu estou aqui me sentindo super alegre, né? Sim. E daqui a pouco, a hora que a gente desligar, eu vou começar a pensar sobre como foi. Sim. E quando eu começar a pensar, eu entro num nível meta. Então, eu vou gerar uma outra emoção em cima, seja através do meu pensamento, seja através da minha avaliação, seja através do que eu estou sentindo sobre o que eu senti durante essa interação. Então, eu posso ter, por exemplo, alegria sobre essa alegria que eu estou. Ou eu posso ficar feliz sobre ter vivido esse momento de alegria. E assim vai. Então, esses meta-estados que o Michael Hall denominou, né, foi algo que ele identificou, né, e Sim. apresentou para a comunidade. Então, esses meta-estados nós criamos infinitos. Quando algo acontece, Arnone, e quer ver como isso é interessante, algo acontece, você, naquela hora, você viveu uma emoção. Sim. Você saiu dali e começa a pensar a respeito, o primeiro pensamento cria um meta-estado, que pode ser uma outra emoção, melhor ou pior. E daí você não para assim. Às vezes a gente passa um dia inteiro ruminando, eu digo, né? Pensando naquilo. Não é assim? É assim mesmo. E o que acontece? A cada novo pensamento, a cada nova avaliação, a cada nova. Às vezes você traz crenças sobre aquilo. Então, a cada nova elaboração que você faz, você está criando mais um meta-estado. Então, às vezes, criamos uma infinidade de meta-estados. Então, imagine E se podemos criar fantasma também, digamos. Uau, muitos, criamos muitos fantasmas assim. Imagina, por exemplo, que lá, eu vou pegar esse exemplo que eu dei do trânsito. Imagine que eu não tivesse essa condição, que eu uso esses conhecimentos, né? Aham.
e tivesse simplesmente ficado quieto, o rapaz me esculhambado, Sim. Falado. Ele não falou. Se ele tivesse falado. né? E se ele tivesse me esculhambado e eu viesse de lá pensando naquilo que ele me disse, imagina que ele falou, sua velha ignorante, mas Ah, eu ia passar o resto do dia. com esse meta-pensamento. Esse Eu não meta... sou ignorante, eu só não sei. Eu ia criar tantos níveis na mente, né, sobre aquilo, que quando chegasse a noite eu estaria exausta, talvez num mau humor tremendo. Cheia de fantasma na mente. Exatamente. Porque é assim que nós criamos. Então, falamos antes da ansiedade, né? Sim. Como que a gente vai criando? Através disso, eu tenho algo para realizar. Às vezes, em vez de ir lá e fazer o que eu preciso fazer, eu falo, mas eu preciso isso, eu preciso aquilo, e eu fico na mente. E esse processo vai fazendo com que eu fique cada vez pior, no estado mais ansioso, mais ainda, né? Agora eu entendi o que é essa meta-pensamento. E isso acontece muito, né? Muito. Acontece. Muito a gente faz isso. A grande sacada do Michael é perceber que a gente faz isso naturalmente, o tempo todo. O tempo todo, é verdade. Né? E me diz o seguinte, e a diferença entre, ou qual é a relação, né, entre, como que você separaria neurolinguística de neurosemântica? Explica um pouquinho isso aí. Ok. Então, a programação neurolinguística, ela fala sobre como, né, o P de programação, que são os nossos programas internos, inconscientes, que é como a gente faz tudo na vida. Sim. Como eu me relaciono, como eu sinto, como eu falo, como eu tomo decisão, e eles estão gravados na nossa neurologia, que é o N. E o L é de linguística, quer dizer, da linguagem, como eu me expresso, né? Os símbolos linguísticos que eu utilizo. Sim. Então, é sobre isso a programação neurolinguística. Então, Sim. como eu crio no meu mundo interno, na minha neurologia, porque eles se transformam em programas que vão dirigir a minha vida, né? Então, algo que eu aceitei como uma ideia, né? Por exemplo, isso é algo que cria bastante limitação, às vezes, para a gente. Lá na infância, mamãe, eu deixei cair algo e mamãe disse assim, você é muito desastrada. E eu acreditei que eu era desastrada. Sim. Eu levo isso num nível de crença. Sim. Aí isso vira um programa. Ao longo da minha vida, se eu não mudar esse programa, eu sempre vou estar sendo desastrada, derrubando as coisas, estragando coisas, que foi aquilo que aconteceu lá na minha infância. Sim. Assim funcionam tanto os programas positivos como os negativos, né? Sim. Tanto quanto outros. E a neurosemântica? A neurosemântica tem a ver com os significados, né? Então, por que a gente faz aquele blá, blá, blá na mente? Pelos significados que a gente dá a tudo na vida. Sim. Então, assim, o que significa para mim um rapaz de moto parar e começar a me xingar? O que significa para mim uma pessoa do nível seu, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, me convidar para participar de um podcast, né? Sim. Então, a gente dá significado a tudo na vida. E a neurosemântica trata de nos mostrar a importância dos significados. Ah, entendi. 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 Agora entendi. Então, por exemplo, se eu dou um significado desempoderador, um significado limitante para algo, por exemplo, é muito comum, a pessoa faz um trabalho maravilhoso e porque ela faz aquilo com muita facilidade,
alguém chega e elogia ela e diz assim, nossa, que trabalho maravilhoso. E ela diz assim, imagina, são seus olhos, isso é tão básico, tão simples. O que significado ela está dando para o trabalho? Um significado baixo. Sim. E para outra pessoa que olhou aquele trabalho maravilhoso, diz, não, seu trabalho é maravilhoso, parabéns. Né? Então, a pessoa precisa aprender a lidar com os significados que dá, dar o devido valor para os significados, principalmente as coisas da vida dela. Agora você me lembrou alguma coisa que eu já li, que eu não sei se vou te perguntar se encaixa aí ou não. Às vezes a gente, digamos, não é normal a gente ter um sensor, né, interno, né? Um sensor que diz assim, olha, você não é tudo isso não, né? Você é um pouco menos, né? E a gente não acreditar muito na capacidade, às vezes, que a gente tem, por algumas crenças, e, enfim, né? É normal. Então, eu li um trabalho em neurociência comportamental que dizia o seguinte, que você tem que alimentar positivamente a tua capacidade, né? Para que você aumente a possibilidade de você realmente ser capaz de fazer alguma coisa que de repente você não está tão acostumado, né? Então, neurosemântica trabalharia isso no sentido de você alimentar positivamente as tuas habilidades ou não? Sim. Veja, quando você fala para mim que às vezes a gente acha que não é tudo isso, né? Sim. Atrás desse pensar sobre a nossa capacidade, né, tem crenças limitantes. Sim. Né? Então, por exemplo, eu acredito que nós seres humanos somos capazes de realizar qualquer coisa que a gente queira. Sim. Às vezes a gente vai precisar se dedicar um pouco mais para aprender a desenvolver uma habilidade ou algo, né? Sim. Mas se a gente realmente deseja, não existe limite. Não existe limite. Então, se eu, por exemplo, que eu estava falando do livro, né? Eu pensei, nossa, eu nunca escrevi nada, socorro, eu não vou dar conta. Foi os primeiros pensamentos que eu tive. Só que, na sequência, eu falei, não, por que não? Tem um monte de gente que escreve. Mas isso gera uma pessoa com neurosemântica na veia, né, Arnaldo? Então, normalmente, a gente se diminui. E isso está ligado aonde? Nas crenças que a gente adquiriu. E veja lá, desde quando eu acumulo crenças? Desde a vida intrauterina. Pensamentos que mamãe teve durante a minha gestação, eu tomo como se fossem meus. Eu posso começar a criar limitações, ou inclusive estados poderosos, desde a gestação. Agora, na primeira infância, principalmente ali aqueles primeiros anos de vida, a gente olha para os pais e eles são nossos heróis. Eles são tudo de bom, eles nos dão tudo, eles nos mantêm vivos. Então, tudo que nossos pais falam para nós é verdade absoluta. Sim. Então, se o pai olha para você e diz, meu filho, você vai ser um grande homem, é isso que você vai ser. Ah, esse meu filho, tadinho, tão mirradinho, acho que não vai dar nada. Ai, tadinho, tão burrinho. Você cresce com aquela programação gravada dentro de você, e você se esforça, você se estuda, mas está sempre achando. Mas o mirradinho fica na cabeça. Não vai dar conta, que não sei o quê. Da onde vem isso? Lá da infância, crenças gravadas lá no começo. E a neurosemântica trabalha com isso. A PNL e a neurosemântica trabalham com isso. Na neurosemântica tem um treinamento que chama Acessando o Gênio Pessoal, AGP,
que eu Uhum. também agreguei o nome Maestria das Emoções. É um treinamento um final de semana, 25 horas. Sim. Ele trabalha 14 exercícios, Arnone. Uhum. Um deles é sobre crenças, um sobre emoções, um sobre poder pessoal, sobre Uhum. autoestima, foco em resultados, e aí vai. É um final de semana extraordinário. Os teus treinamentos, assim, eles são mais para coletivo ou individual? Como que você... Então, eu trabalho com os treinamentos, como eu falava antes, né, os in-companies, que a empresa me contrata especificamente com a demanda dela, e eu tenho também treinamentos abertos, né, que são turmas de formação em programação neurolinguística e neurosemântica. E eu gosto de turmas presenciais, eu não dispenso esse olho no olho, de estar Uhum. juntinho, então eu trabalho, né, aqui em Cuiabá, Uhum. já fiz formações aqui no interior do estado, né? Uhum. Nos Incompanies eu já viajei o Brasil inteiro, né? Sim. E então eu trabalho com os treinamentos aqui em Cuiabá, E principal. individual também? Individual daí seria um atendimento como psicóloga, como coach, Uhum. Uhum. daí a Sim. gente também, né, E dependendo. esses teus treinamentos, assim, quanto tempo mais ou menos eles duram, assim, para você, digamos, trabalhar um pouco de programação neurolinguística, neurosemântica, atendimento, controle de emoções, quanto tempo mais ou menos dura Tá. esses teus treinamentos? Então, por exemplo, o Meta PNL Practitioner é um treinamento de 100 horas. Então, ele trabalha, eu normalmente faço em 4 finais de semana, sexta noite, sábado e domingo. Sim. Ele trabalha a comunicação de PNL, então, tanto para a gente observar como nós nos comunicamos, como o outro, então, para melhorar a nossa comunicação. Então, é útil para vendedores, para as pessoas, os comunicadores de uma forma geral, né? Sim. Trabalha, então, os metaprogramas para a gente perceber quais são os programas que nós temos gravados dentro de nós Sim. e mudar os que estão criando limitação, lógico, os de sucesso a gente permanece. Então, a gente trabalha crenças, o metamodelo de linguagem, que é uma forma de questionamento, de fazer perguntas, e aí vai. Então, são 100 horas esse treinamento de o practitioner. Sim. Depois, nós temos na formação o Master Practitioner, que é de 125 horas, são 5 finais de semana. Sim. E daí é um aprofundamento, né? Uhum. No Maestria das Emoções, o AGP é um final de semana, são 25 horas, que a gente trabalha tudo isso que eu comentei agora mesmo, né? Que Uhum. trabalha emoções, trabalha, inclusive, até liberação de trauma, né? Tá certo. Então, os treinamentos que eu realizo não é só PNL, tem esse agregado da neurosemântica na própria formação de PNL. Tá certo. Que bom. Bom, mas passou tão rápido o tempo. E a gente já indo para os finalmente já. Nossa, já! Tão rápido. Mas me diz o seguinte, vamos conversar agora sobre duas coisas, né? Hum, Primeiro assim, ó, nesse mundo, não sei se a palavra está certa ou não, mas é um pouco conturbado que a gente vive, né? De ansiedade, estresse, né? Uma mensagem final tua para os nossos espectadores aqui do portal Fala Litoral, que é um portal aqui de Balneário Camboriú, do norte do litoral catarinense, e também do Spotify Ativamente Cast, né? Nos nossos espectadores e nossos ouvintes, né? Fala alguma coisa final para na questão da ansiedade, na questão do estresse, né? Nesse mundo um pouco conturbado aí que é o nosso cotidiano, né? Como é que nós podemos lidar melhor com isso numa mensagem final? E a segunda, depois a gente vai ver os teus contatos, treinamentos, palestra, né? Mas primeiro a mensagem final. uhum.
Bom, é um prazer estar falando com esse povo da minha terra, né? Que delícia. A gente ter consciência que nós criamos a realidade que nós temos. Então, Sim. se eu estou vivendo de uma forma que eu não estou feliz, se eu estou criando ansiedade, se eu estou criando estados emocionais desempoderadores, limitantes, eu mesmo tenho o poder de mudar isso. Às vezes eu só preciso da ferramenta certa. Então, nunca se limite a nada. Observe o que na sua vida você precisa melhorar, o que você não está satisfeito. E busque ajuda do profissional, né, de treinamento, da PNL. Né? Nesses treinamentos, a gente oferece essas ferramentas, são cursos práticos que a pessoa faz a mudança durante, né? Sim. Então, assim, jamais se permita se bloquear, não fazer o que você sonha, não realizar, não interessa o que as outras pessoas pensam sobre você ou de você. É você quem pode criar a sua realidade, né? Porque eu acredito fortemente e vivo isso. Porque se um ser humano é capaz de realizar alguma coisa, qualquer um de nós é capaz de realizar. Então, jamais se bloqueie, jamais permita não viver o que você deseja para a sua vida. Nós temos capacidade para isso, todos nós. Sim, quer dizer, no mesmo lugar onde foi criado o problema, existe a solução. Às vezes nós só precisamos de uma ajudinha. Tá certo. Mas, Beatriz, Bri Miller. Beatriz Bri Miller, tá isso certo, mesmo. Né? Bri Miller. Como que as pessoas você faz treinamentos, né? Dá palestras, tem os livros, né? Como que as pessoas falam com você? Se alguém que está nos vendo aqui, mas eu vou falar com a Beatriz, né? Eu quero mais, né? Como é que ela entra em contato contigo? Então, o meu telefone, aqui o prefixo é 65 99604 1234. Olha aí, vamos repetir. O prefixo é 65. 65 99604 99604 1234. 1234. Isso. Então, eu tenho o site beatrizbrimiller.com.br, no meu Insta, Beatriz Bru EH. Sim. E no YouTube, Beatriz Brimiller, né? Que esse sobrenome tem que mandar escrito para o pessoal, Arnoldi. É verdade. É verdade. Mas foi muito bacana essa conversa, né? Descobrir que é conterrânea nossa aqui de Santa Catarina, né? E quando você vier visitar a tua terra, você está convidado aqui a visitar o portal Fala Litoral e talvez a gente fazer um podcast ao vivo, né? Presencial. Seria maravilhoso, né? Eu não sei como que vai ser, eu estarei aí, que a gente tem casa em Barra Velha. Ah, Barra Velha, pertinho. Esse verão eu vou estar para aí com meus filhos. Então, e netos, você vai nos fazer... eu consigo tempo para... Já está convocada para uma visita. Já está convocada. Uma visita. A gente conversa e vê, né, a possibilidade. Vamos fazer um podcast presencial aqui com a Beatriz. Você não vai tirar férias, não, dezembro, Não, janeiro? eu vou tirar férias, mas não sempre, né? Só um pouquinho, né? Então pronto. Eu já vivo de... Quem vive em Santa Catarina já vive de férias permanentes. Que delícia! Mas, Beatriz, muito obrigado, foi muito bom, muito interessante a conversa, acho que muito leve, né? Acho que você colocou de uma maneira assim que as pessoas entendam, que são coisas assim, às vezes difíceis de entender, né? E colocou assim que você falou várias coisas, mas eu agora fiquei com aquela coisa que você cria a tua realidade, né? Exato. Isso aí. É a coisa mais importante para a gente saber.
Exatamente. Você cria isso, né? Isso está dentro de você e de você pode passar para fora, né? Exato. Então, tudo que a gente precisa é perceber como é que eu estou criando, que realidade é essa que eu estou criando minha. Sim, Se a gente não tem a ferramenta, procure, tem pessoas que, né? isso. E a PNL é uma ferramenta maravilhosa para fazer mudança, o coach também, né? Obrigadão, Beatriz. Eu que agradeço, Arnone, muito, muito Obrigado. obrigada. Obrigada a vocês aí do portal Fala Litoral. Fala, Olha, Litoral. vou visitá-los. Não, vamos. Ok? Deu? Já, agora podemos falar que ele já